Já. Amigo médico. Em algum lugar, bem provável que seja ele. Agradecemos aqui por mais oportunidade desse encontro, desse momento de estudo, de aprendizado. O Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. Tá botando ali, ó. Amém. Tá, se não tiver que me notar. Tá. Também. Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz. Muito bem. Então hoje é a nossa aula número 5. Concentração, mentalização. Concentração, sintonia e mentalização a serviço do bem. E ele começa falando sobre a educação. É necessário educar-se, de Emmanuel. Mediunidade e Sintonia no capítulo 11. Esses livros todos nós temos em PDF, alguns eu mando, às vezes outros às vezes não dá tempo de mandar, que eles têm o texto um pouco mais completo, né, no livro, que traz mais informações. Aqui são fragmentos para a gente mais voltado mesmo para o nosso curso. E ele diz assim: é necessário educar-se. Tudo na vida é afinidade e comunhão. Tudo na vida é afinidade. Nós já vemos isso, né, em corrente magnética, nos estudos mesmo da doutrina espírita, que essa questão da lei da afinidade, ela está presente o tempo todo, em todo o universo. Quando a gente fala em sintonia, fala em energia magnética, a lei da atração, né, as atrações, as repulsões, então tudo é afinidade e comunhão. A vida, tudo é assim, né? Tudo gravita em torno de centros de atração. A gravidade, ela está presente em todo o universo. É ela que movimenta, que dá a estabilidade que nós temos em todo o universo. Sem a gravidade, não teria nem condições da gente imaginar como é que seria. Então, tudo gravita e se atrai. E a mediunidade não pode igualmente escapar a esses impositivos. Esse está presente em tudo. Então, a nossa mediunidade, ela também está dentro dessa força de afinidade e comunhão. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Nós vemos isso muito fácil aqui na Terra, né? Nós somos atraídos pelos gostos, pelas afinidades, pelo aquilo que a gente se sente mais à vontade. É isso que nos atrai. Então, por exemplo, doentes afinam-se com doentes. Parece estranho, né? A pessoa está doente e se aproxima de outro doente. Aí, eu tinha um senhor amigo meu, né, que ele já era velhinho, já desencarnou até, o senhor Laércio Abraão. Tinha uma deficiência física, né, corcunda, assim, andava todo torto. E o pessoal convidava ele para esse grupo de velhos, né, ele fala, não quero saber disso aí não. Depois o pessoal lá só sabe falar de remédio que descobriu novo, de doença e coisa. Eu quero estar no meio do pessoal que não pensa nisso. E é uma realidade mesmo, né? Pessoas que gostam de futebol se atraem, pessoas que gostam da bebida se atraem, pessoas que gostam de cultura se atraem. Então, assim, cada um se afina com aquilo, né? E os doentes também acabam se atraindo. A pessoa tem uma doença, é semelhante com a minha, daí começa a conversar sobre isso. Tem algumas pessoas que parece que gostam de determinados assuntos que são muito tristes, né? E a gente fica achando muito estranho esse comportamento, e nós, às vezes, nos comportamos assim também, né? O médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Olha a importância, né? Todos somos médios, isso nós já conversamos sobre isso. Alguns têm aquela mediunidade mais ostensiva, outros mais sutil, mas todos temos essa comunicação com o plano espiritual. O tempo todo nós estamos recebendo e emitindo imagens, pensamentos, e estamos interagindo com esse mundo espiritual. E nós vamos receber geralmente de acordo com as atitudes.
Se nós entramos numa sintonia boa, de alegria, de bem com a vida, de gratidão a Deus, nós vamos estar bem. Senão, nós vamos também abaixar a nossa sintonia, as nossas atrações. Aí ele dá aqui alguns exemplos. Se irado, sintonia com energias perturbadoras do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com desencarnados ociosos. Então a gente ouve falar assim, a pessoa está com um problema e se irrita. Aparece um problema e se irrita. O que acontece? Aí ao invés dela ter um problema, ela vai passar a ter 2 problemas, né? A irritação e o problema que ela já existia, que deu motivo a isso. E pode acarretar mais ainda, que ela pode, com a irritação, ela pode fazer bobagem, besteiras, se envenena, pode acometer de alguma enfermidade e tudo mais. Quem deseja crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Então, questão da nós estarmos sempre atento ao estudo que nós estamos fazendo aqui, sempre buscar nos aprimorar na linha do conhecimento de nós mesmos, das técnicas, das formas de nos melhorar e de adquirir um certo conforto nessa área emocional que é fundamental para a gente viver bem. E aqui ele diz, eduquemo-nos com ele, né, o Cristo, a fim de que possamos realmente educar. Então vamos buscar a educação no Evangelho do Senhor Jesus. E aí realmente nós vamos adquirir a educação, a boa educação. E vamos para o segundo slide. Vamos passar para alguém fazer a leitura e de preferência comentar também. E se alguém quiser comentar aquele anterior, né, eu não falei, mas está à vontade, tá? Pode retornar ele, eu retorno e a gente comenta. Algum voluntário? Murilo, vamos botar pela ordem que está aqui. Você quer falar para nós? Fazer a leitura? Pode ser eu. Eu leio o próximo agora. Ok. Concentrar-se é colocar o pensamento em harmonia com o Criador. É preciso saber concentrar-se por pensamento acorde com o pensamento divino. Então a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas. Aprendamos a servir-nos da nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos à harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam o mundo, e embalam os mundos. Então, fala de como é importante essa ligação, né? Do nosso pensamento está inteiramente ligado com o pensamento divino, né? Em harmonia diretamente com o Criador. E a meditação, né? Como a gente vem falando em algumas aulas, é isso, é concentrar, elevar o pensamento e estar nessa harmonia com Deus, com as coisas boas. Então, o universo ele é harmônico. Se não fosse assim, a gente não teria nenhuma estabilidade. Então, como nós comentamos nos slides anteriores sobre a lei as leis que regem o universo, a gravitação, essas afinidades. Então, unir a essa harmonia, nos tornar harmônico também para a gente poder entrar nessa vibração superior que é a vibração de Deus, o pensamento de Deus, pensamento divino, entrar nele para realizar novas tarefas, como diz aqui. O próximo slide pode ser a Lani? Alô? A Daiane? Está todo mundo escondidinho. A Lani, acho que ela ou não ouviu, ou então ouviu sim. Ela estava com o microfone desligado. Você pode fazer esse no próximo slide, a concentração para nós? Tá.
Um minutinho. A Deixa eu dar cons- uma qualidade aqui, gente. Não consigo ler isso aqui, não. Não consigo ler esse slide, não. Vou ler do livro, então. Tá? Você está com o livro aí? Então lá. Estou com o livro em mãos. Uhum. Ah, A concentração é a fixação da mente por interesse ou seleção. E qualquer pensamento em alguma ideia especial que se deseje analisar ou reter. A concentração é, pois, fixação da mente numa ideia positiva, idealista, ou na repetição meditada da oração que edifica, e que, elevando o pensamento às fontes geradoras da vida, dá e recebe, em reciprocidade, cargas positivas de alto teor de energia santificadora. Aqui diz que a concentração é a fixação da mente, né? Para você ter uma concentração, a mente tem que estar fixada em algo, né? Pode ser uma ideia positiva, idealista, como diz aqui no meio do texto. Uma oração, né? Aí a outra é a concentração desenvolve a visão psíquica. A concentração da vista e do pensamento em pontos provoca um maior ou menor desprendimento da alma. Em consequência, o desenvolvimento da visão psíquica. Então, também a visão psíquica, né? A concentração, ela desenvolve um desprendimento. É isso. Então, nós estamos falando em concentração. Então, falando em seleção, selecionar pensamentos positivos, pensamentos bons. E aí fixar naquela ideia. E aqui ele já passa uma orientação, por exemplo, na oração, aquela oração que a gente já conhece, e repetir, né? Repetir, meditada. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, por exemplo, né? A gente fazer ela e repetir, e mentalizar aquelas palavras, mentalizar o significado daquelas palavras. Aí nós vamos aprendendo, exercitando esse poder de concentração. E quanto mais nós exercitando, melhor nós melhoramos a nossa visão psíquica, que é a questão da mediunidade. Nós vamos melhorando essa interação conosco mesmo, com o mundo espiritual, com as coisas boas da vida. Vamos para o próximo, Daiane. Pode ser você? Pode. Deixa eu ver, tá empurrando. Como conquistar uma boa concentração? É necessário educar o pensamento. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante, sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Então, a gente tem a tendência a levar nossos pensamentos sempre para o pessimismo, para o lado ruim mesmo. E, igual falou aqui no final, né, um pequeno acesso para influências superiores, né? Nossa tendência sempre é mais para o inferior mesmo. A gente se deixa levar para as preocupações e aí nosso pensamento viaja só para as coisas ruins, né? É um exercício, né? É um exercício conquistar essa boa concentração. Exercício de educação do pensamento. A gente é o que pensa, diz aqui, né? Somos o que pensamos. Somos o que pensamos. E quando ele fala em fiscalizar o pensamento, o que é isso? Vigiar. Aquela questão de Jesus lá, vigiai e orai. Então vamos estar sempre vigilante, porque somos o que pensamos. Às vezes, quando a gente, antes de estudar isso aí, a gente não dá muita importância e se envolve, na maioria do tempo, com coisas fúteis, com coisas ociosas, coisas sem importância, ou coisas
que causa até danos ao outro. E nossos pensamentos, como diz aqui, ele fica flutuando nessas coisas de menos valor. E quando nós fazemos isso, nós não damos abertura para que coisas boas venham, que a espiritualidade superior se aproxime de nós e nos influencie melhor, porque nós atraímos aquilo que pensamos. Tá? A necessidade de nos educar o pensamento, ser positivo, ser otimista perante a vida, ver o lado bom das coisas. E a gente é tentado o tempo todo. A pessoa vem e traz uma notícia ruim. E se a gente entra naquela sintonia, nós abaixamos nossa vibração. Nós podemos entrar naquela sintonia ruim. A pessoa às vezes fala de crimes, ou fala de coisas desagradáveis, né, sobre outras pessoas, e a gente entra naquilo. Por quê? Que nós estamos ainda somos pertencemos, né, ao mundo de provas e expiações, e nós estamos de acordo com esse mundo, porque nós temos dentro de nós ainda muitas coisas a vencer, muita coisa a melhorar. Por isso nós nos permitimos entrar nessas vibrações ruins. E daí a necessidade de nos educarmos para nos melhorar nessa questão. Exige vida reta. Olha só, boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Vamos começar pelo final. Pensamentos compulsórios de amor cristão. O que é isso? Eu tenho que cumprir, né, o rito da minha doutrina, do evangelho, então eu faço aquilo de forma compulsória, eu me obrigo a fazer aquilo, né? Então é preciso que nós tenhamos isso permanente em nossas vidas. Então, boa concentração exige vida reta. Vida reta. Então, nós devemos estar o tempo todo vigilante, como foi dito nos slides anteriores. Então, nos concentrar em pensamentos de elevação. Não somente alguns minutos por semana, né? Mas a gente pode estar isso sempre. Né, nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de ver a vida. Alguém quer fazer algum comentário? Diga. Libras não? Não. Eita pai, que isso? Tem 2 bolos aqui, um é pra você e outro é pra mamãe. Pai, a Amanda fez carona de novo. Tá bom. Não era pra ir. Eu tô numa reunião aqui. Você deixa eu ir de carona com a minha tia, com a minha professora? Deixa eu depois a gente conversa sobre Você isso. deixa? Eu estou numa reunião agora. Ela falou até com a mamãe. O próximo é a conquista. Chegou o pessoal da evangelização. Eles vão para a evangelização lá no NEC e retornam agora 10h30. Aí, Posso ler esse? pode ler? Tá bom. Olha, mais um. É conquista valiosa e demorada. Posso ir A lá, arte da lá concentração embaixo? é uma conquista valiosa e demorada, que exige cultivo e exercício, a fim de responder de maneira eficiente às necessidades emocionais do homem. Então, até virar um hábito, né? Até a gente se acostumar a fazer todos os dias, a realmente tornar aquilo como uma rotina, né? É uma coisa que é demorado, de grãozinho em grãozinho a gente vai conseguindo. E o próximo aqui deve ser operante caritativo. A nossa concentração não deve objetivar
uma realização estática, inoperante, da qual se pudesse fruir o entorpecimento da consciência, sem o resultado ativo do socorro generalizado aos que respiram conosco a psicosfera ambiente. Então é uma coisa que não pode parar, né? Tem que sempre evoluindo e cada dia mais a gente vai conseguindo. Um dia faz um pouco, no outro dia você vai subindo outro degrau e até chegar num patamar que a gente já vai ter como hábito, né? Já vai ficar bem mais fácil a gente conseguir essa concentração com essa ligação, né, com o divino. Então, a gente tem que observar que nós estamos exercitando, né, essa melhoria, e nós vamos observar também os resultados disso aí. De imediato, nós vamos começar a nos melhorar na área emocional, no equilíbrio, na serenidade, nós já vamos receber os benefícios disso aí, né? Logo que nós começamos a trabalhar nessa questão, nós vamos ver. Essa questão de socorro generalizado, né, nós estamos falando em concentração. Então, a oração em favor do próximo, né, o pensamento bom em favor daquelas pessoas que necessitam. Então, a caridade é isso. A questão da tolerância com o próximo, né, nós vamos aprendendo a melhorar, né, essa psicosfera nossa. E daí nós também influenciamos outros. Nós passamos a ser influenciadores nesse exercício. Então, operante e caritativa. Nós temos que ter essa consciência. Quando eu estou fazendo a concentração, né, eu estou também auxiliando a que o mundo se torne melhor. Eu estou melhorando essa psicosfera à minha volta. Alane, pode fazer o hábito torna automática a concentração? Peraí, vou localizar aqui. O hábito na página 109. O hábito torna automática a concentração. Bom, concentrar-se é deter o pensamento em alguma coisa. Fenômeno, a princípio, de natureza intelectual, que em breve se torna automático pelo hábito. Consoante ocorre nas pessoas pessimistas, enfermistas ou idealistas, e que por um processo de repetição inconsciente mantém sempre o mesmo clima psíquico, demorando-se nas providências do pensamento que lhe atrai. Com o esforço inicial, com o exercício, com continuação e com a disposição de acertar, criar-se-ão as condições positivas para o êxito de uma concentração feliz, facilitando dessa forma as comunicações espirituais que sustentam nossas faixas de vibração. Então, é hábito. Como a gente já vem estudando desde o começo do curso, né? Tudo é o hábito. Praticando, cada dia um pouquinho. Acho que para tudo na vida, né? Acho que na profissão, no que a gente faz, no nosso dia a dia, tudo é questão de aperfeiçoamento. De hábito, né? Todo dia você faz um pouquinho, você vai se tornando mais especialista naquilo que você faz. Né? Da mesma forma também os vícios, né? Os defeitos. Contrário, né? Contrário também. Contrário também. Por exemplo, algum vício, por exemplo, o cigarro. Quanto mais você fuma, mais você se vicia a ele. Da mesma forma, as coisas boas também. Quanto mais você faz, mais você gosta, mais você fica bom naquilo ali. Eu penso assim que todos nós já convivemos, por exemplo, com pessoas pessimistas, por exemplo. Vamos pegar um exemplo do pessimista, aquela pessoa que está sempre de mal com a vida. Contar o dia, e contar o dia, quando você está igual a pessoa, você fala, meu Deus, eu virei. Então, exatamente, fala, meu Deus. Você conversa com eles e eles... você conta uma notícia boa, ele acha alguma coisa ruim na sua notícia. Mas tem isso, né? Sempre tem um mais. E se ele conta alguma notícia ruim, você tenta melhorar, ele às vezes até se aborrece contigo, né? Fica bravo. Sim. Poxa vida, parece que você não sente o que eu sinto, né? A minha dor não te influencia, ou a dor do outro que eu estou contando, né?
Quer dizer, a pessoa que tem, né, que está nessa vibração, fica muito difícil. E é como você disse mesmo, é muito fácil a gente se contagiar e entrar nessa sintonia e também contribuir para que esse tipo de situação permaneça. Então, vigilância, né? E hábito. Quando a gente se torna, constrói o hábito, o que é o hábito? Você faz sem pensar. A pessoa, você vê uma situação, já vê o lado bom dela, já se melhora, né? Você vê o lado bom da pessoa, né? Você vibra boas coisas, você vê a vida de uma forma boa, ainda que tenha passado por extremas situações assim, de desafios, né? Mas ainda assim você fala, não, mas isso aí vai passar. Né? E tem sempre aquela visão melhor da coisa. Vamos para o próximo então. Daiane, dificuldades de concentração. Dificuldade de concentração. Quem não é capaz de manter-se no mesmo clima de vibração produz descargos oscilantes sobre a corrente geral, que a desarmoniza. Indispensável criar-se um clima geral de otimismo, confiança e oração, o que conduz à produção de energias benéficas. Então, né? Quem é capaz de manter-se mesmo? Quem não é capaz de manter-se, aliás, né? Quem não é capaz de manter-se na vibração, ela está sempre oscilando. Se ela não tem poder de concentração, ele está sempre se deixando levar pelas influências. Ela não tem o comando sobre si mesma. Então ela está sempre à mercê das questões. Eu costumo dizer, né, nessa questão, né, do controle das emoções, e que está ligada a essa questão da concentração, que a gente deixa de ter poder sobre nós mesmos. Né? Nós damos poder ao outro, às situações. Né? O outro tem poder sobre mim mesmo. É até uma questão, né, de... Vamos usar um termo não muito adequado, né? Arrogância, né? Não, eu mando em mim mesmo, né? Eu comando, eu tenho comando sobre mim mesmo. Eu não vou deixar que isso me influencie, né? Eu vou manter nessa sintonia bacana, né? De otimismo, de confiança, de oração, porque eu posso, eu tenho então essa visão, né? Para a gente poder se manter no clima de boas vibrações. Fatores que dificultam a concentração, que eles vão apresentar alguns fatores, né, que dificultam a situação. Está no André Luiz, mecanismo da mediunidade. Pessoas por largo tempo entregues a profunda e reiterada ociosidade espiritual. Aquelas pessoas... O que é ociosidade espiritual? A frequência a uma entidade religiosa é um ponto, né, de não ociosidade. A participação, né, de ações, né, nesse campo da espiritualidade. Pessoas que estão sempre a parte disso, né? Em casa não faz nenhuma oração, não tem o culto cristão no lar, não frequenta uma igreja, uma casa espírita, seja independente da preferência da pessoa, né? Então ela não tem ela se afasta completamente, aquela pessoa que está afastada da parte espiritual, então ocioso nessa questão, por largo tempo. Então essas têm dificuldade de concentração. Monoideísmo vicioso, na maioria das vezes agravado por influências espirituais e obsessivas. Aquela ideia repetitiva que nós já estudamos em obsessão, né? Sempre está pensando na mesma coisa, e negativo, né? O pensamento está sempre atormentando ele, né? Uma preocupação, por exemplo, uma ansiedade.
Então, monoideísmo, sempre aquela ideia fixa, aquela mesma ideia. Pensa em outra coisa, daí a pouco de novo volta aquela ideia. Então, pensando em outro modo. Então, aquilo ali é claro que a pessoa não está sozinho, né? Sempre, a gente sempre está em boa companhia e má companhia. Depende do que eu estou sentindo, depende do caminho que eu estou trilhando nessa questão. Enfermidade ou perturbações temporárias. Perturbações temporárias, desajuste, desequilíbrios. Eu me sinto perturbado por situações, por relacionamentos, por várias coisas, né? Essas perturbações. Eu tô angustiado porque eu tô numa fila, eu me deixo levar por isso, me aborreço. Coisas assim banais, né? Que me tira do sério, né? Então, e enfermidade, o que é enfermidade? A gente sabe sempre trabalha com a ideia que a origem dela é no emocional, né? No espiritual. Então, quando ela eclode no físico, é porque lá atrás eu já me desajustei, né? Com raras exceções, aquelas que já são, que a pessoa vem para passar mesmo, né? Mas geralmente a gente agrava até, ou abranda pelo nosso comportamento emocional. Então, são fatores que dificultam. Murilo, você pode fazer essa próxima? Inclusive, se você quiser comentar um pouquinho essa anterior para nós, você que está na área da saúde, né? Pode contestar até, né? De repente, ou contribuir. Não, é isso aí mesmo. Concordo. Princípios mentais que regem o destino. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Na sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Então, tudo parte do princípio mental, né? O que começa é na nossa mente. Ou seja, da sintonia que a gente está o tempo todo, do que a gente escolhe estar pensando, né, durante o dia. Claro, isso depende de influências externas e internas, mas tudo isso vai dizer como vai ser o nosso dia a dia, né? Tanto é que a gente fala que a maioria das doenças, na parte da medicina, né? Uma grande parte delas tem origem na parte mental, né? Na parte espiritual. E aí evolui para um reflexo na parte física, que são as grandes doenças do coração, né? As grandes doenças neurológicas do cérebro, e entre outras. Mas essa parte mental tem uma contribuição muito grande para gerar realmente enfermidades, né? Porque se a gente está doente da alma, a gente fica doente do corpo, com certeza. Então, a ideia, ele fala aqui, né? Ele começa com a ideia. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito. O efeito cria o destino. Às vezes a gente tem a ideia, né, que tá acontecendo essas coisas ruins comigo, né? Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Eu que crio essa condição. Eu que mentalizo e parto para a ação e crio o meu destino através da minha ideia, né? Então Deus é amor e oportuniza para nós o caminho para nós nos resgatar, para nós nos melhorar. Então
nós escolhemos, né? Eu que escolho como é que vai ser meu dia, como é que vai ser minha vida, como é que vai ser minha convivência com o próximo. A escolha é minha. Se eu estou passando por determinadas situações, foram escolhas do passado que me levaram a essa situação que eu estou vivenciando agora. Então, sempre as influências, os princípios mentais regem o meu destino, como diz o título aí. Então, meu destino está atrelado a esse princípio mental. Olha a importância que nós precisamos dar a essa questão do que pensamos. Que o pensar é o caminho para o sentir, e o sentir é o caminho para eu criar condições e até mesmo para eu agir em torno de situações. Aí vem aqui 10 itens, né, que eles colocam aqui de como garantir a concentração mental. Alguns lembretes que consideramos de importância na garantia de nossa concentração mental. Você quer fazer isso aí, Alane, para nós? Bom, o primeiro então é: não ouvides fora do santuário de sua fé o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Preserve seus ouvidos contra as tubas de calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. Acho mais ou menos esse aqui é mais ou menos aquele que a gente falou, do pessimismo, né? Fechar nossos ouvidos para as coisas ruins, né? A maledicência, coisas que nos desestrutura mentalmente, né? Terceiro, não empreste seu verbo a palavras indignas, a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. Então, aqui é maledicência, né? Você usar a sua boca para falar mal, né? Eu também diria assim, palavras indignas, até o palavrão, xingamento. Sim. Também eu acho que assim, a gente precisa estar vigilante, né? Dentro da nossa casa, no convívio com o próximo, né? Não fala palavra feia, não, né? Seja, né? Palavras indignas, acusações, xingamentos, apelidos, né? Essas coisas acho que também se aplica. Não ceda seus olhos da fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Então, julgar o próximo pelo defeito do outro. Você tá, no contexto, você está sendo chamado para auxiliar aquela pessoa que está precisando corrigir seus erros, não você apontar os erros da pessoa. Quinto, cumpra o dever cada dia. Por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Toda educação tem que ter disciplina. Essa frase aqui realmente ela é muito verdadeira. Tanto educação mesmo que a gente tem, educação em casa, educação do centro espírita, tudo tem que ter disciplina. Aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Leitura é essencial, realmente. Não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, para que sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso da oração. Oitavo, caminhe no pleno do otimismo e da boa vontade para com todos. Não dependure de sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Por último, cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece, uma vez que, desse modo, o seu pensamento erguer-se-á vitorioso para servir em nome de Deus. Resumindo, aqui vai ser a prática do amor ao próximo, da caridade, da piedade, da perseverança, né, da fé e da harmonia, né? Podemos dizer da harmonia. É isso mesmo. Eu também entendo assim. Acho que até esses 10 lembretes
ele fala alguns lembretes, né? Tem muito mais. É o fato da gente recortar ele e colocar na geladeira pra gente lembrar lá de vez em quando, né? De vez em quando não, com frequência. Olha eu falando de vez em quando. E alguns deles repetem, assim, vamos dizer. Por exemplo, algo falar, tomar cuidado com o que você fala, mas no outro você fala da maledicência. Então uma coisa está sempre ligada à outra. Exatamente. Sempre, tudo tá ligado, né? A gente sempre, o bem e o mal, né? Eles estão interligados, né? Um com o outro. Então a gente está sempre alerta. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Então a vigilância. Isso aqui nos convida, é um convite à vigilância. Muito bem. Aqui nós vamos falar um pouco sobre pensamento, imagens, ideoplastia, né? Aquela questão da fotografia do pensamento. Aqui diz assim que o pensamento produz imagens. Acho que a próxima seria a Daiane, né, Daiane? Você pode fazer isso para nós? Acho que Posso. Produz imagem. O pensamento é criador. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de lealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior avisa-se ou obscurece-se. Então, assim, ainda mais quando a gente está no outro plano, né? O corpo fica a forma que você imagina, né? Que você pensa, né? Então, se você tem pensamentos ruins, a forma vai ficando feia, né? Estranha, monstruosa. Então, a gente, aqui sobre o pensamento criador, né? Nós estudamos sempre dentro da doutrina espírita sobre a questão daquelas colônias espirituais, das formas das pessoas, né? Dos espíritos. Às vezes a gente ouve falar, né? A pessoa viu uma pessoa com imagem muito horrenda, muito feia, outro com imagem angelical. Tudo isso é formado pelo quê? Pelo pensamento. Então, o espírito, ele modela, e nós também modelamos no plano astral. Então, o pensamento é criativo, é criador, aliás, né? Então, ele produz formas, imagens, e essas imagens elas se imprimem na matéria sutil do corpo fluídico. Então, às vezes a gente até, né, costuma dizer assim, você está vendo uma pessoa, né, tão elegante, tão bonitinha, será que a imagem fluídica dela, né, do corpo espiritual corresponde àquela imagem que a gente está vendo? Nós temos um outro corpo, né? Como é que nós nos embelezamos na parte espiritual? Então, segundo o ideal que a gente vive, segundo o comportamento mental que nós temos, é as imagens que nós projetamos no plano astral. E quando a gente está no mundo espiritual, que a gente se mostra como é. Tem até, acho que naquele Amigos da Luz mostra, né, um casal, né, e eu acho que um deles vai para o plano espiritual e se encontra lá e fica muito surpreso, né, com a aparência. É uma aparência muito diferente daquela que apresenta fisicamente. Então, a gente pode criar. E é igual um filme também que tem, né, Odilon? O Amor é Cego, né? Ah, sim. Ele vê gosto muito daquele filme. O filme é realmente isso aí. É muito bom aquele filme. Muito bom mesmo. Então, a gente precisa nos educar para produzirmos imagens boas, né?
para nós mesmos e para o universo, para o mundo. Porque isso não é, não, eu vou fazer isso para melhorar o mundo. Pois é, mas começa com o seu mundo, o meu mundo interior. Né? Eu vou melhorar o meu mundo. Eu melhorando o meu mundo, eu contagio e mudo o mundo inteiro, né? O mundo todo. Então eu preciso, pelo meu próprio bem, fazer isso. O pensamento, ainda sobre essa questão, né? O pensamento, a imaginação é fonte de vitalidade, energia e movimento. A mente é manancial vivo de energias criadoras. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quanto se adaptarem ao reto pensamentos e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais de energia divina. Então nós contribuímos para a energia divina. Olha só, a imaginação é fonte de vitalidade. O que é vitalidade? É vida. Nós já estudamos também isso em corrente magnética, lembra da energia vital, do fluido magnético animal. Então é através da nossa vontade, através do nosso pensamento que nós geramos essa energia. Aí então nós geramos energia vital, nós nos revitalizamos e podemos revitalizar o nosso próximo. Então a mente, ela é manancial. O que é um manancial? Ela é carregada dessas energias criadoras. Eu posso criar muita coisa boa, como também para o mal, é claro. Mas o ideal é que nós criemos coisas boas, né, para melhorar a nós mesmos e ao mundo que nós estamos vivendo. E aqui a modelagem do pensamento. O Murilo pode fazer para nós? Nós já estamos chegando ao final do nosso tempo. Beleza. A ideoplastia. Pensamento é força dinâmica e vital. O que se fixa no pensamento, a vida responde em forma de ideoplastia ou concretiza-se inconscientemente. Então ele fala que todos os nossos pensamentos, né, de uma forma eles vão criando uma ideia. E essas ideias elas podem ou não se concretizar, né, vindo do nosso inconsciente. E elas vão tomando forma, né, ao longo do tempo. O que quer dizer o vocabulário ideoplastia? Quer dizer moldagem da matéria viva, feita pela ideia. A ideia não é mais um atributo, um produto da matéria. Ao contrário, a ideia, é que modela a matéria e lhe confere a forma e os seus atributos. Então, tudo surge do pensamento, né? A primeira fonte, a origem vem do pensamento, de uma ideia, de uma imaginação, né? E aí ela vai ou não tomando forma. Tudo depende de como a gente vai interpretar aquilo e colocar aquilo em prática, né? Então, os pensamentos bons, as boas ideias, o estudo, né? Essa concentração nos leva a ter ideias boas, a ter atitudes boas, né? Isso mesmo. Pessoal, nós já estamos sendo avisados aqui que nosso tempo vai encerrar. E essa questão da ideoplastia, ela tem mais alguns slides que tratam exatamente dessa questão, né? Fotografia do pensamento, mais uns dois ou três. Então a minha proposta é a gente deixar a partir desse slide número 15, né, para a próxima reunião. A gente faz ele novamente. Eu vou mandar também o livro para todos. Tem várias informações sobre essa questão da ideoplastia.
e que nós, como foi dito no slide anterior, né, nós modelamos o próprio perispírito, as formas físicas, influenciamos na matéria. Então, através do pensamento, a gente pode modelar as coisas, pode promover cura e pode promover doenças físicas, né, que chama de somatizar. Nós podemos somatizar através da ideia, do pensamento. Daí a importância de a gente ficar vigilante a isso. Então, ela é modelagem de matéria viva. Então, não é uma coisa abstrata só, não. Ele mexe com coisas físicas, a molécula. Tudo é energia, né? Hoje a física já mostra isso, né? Tudo é energia, e a energia ela pode ser manipulada pela força do pensamento. E nós temos grandes exemplos disso na história. O próprio Jesus Cristo, né? Ele controlava as tempestades, materializava coisas. Tudo isso através do quê? Do pensamento, da vontade. Então, a importância dessa questão da ideoplastia. Eu vou, para encerrar, nós vamos colocar um videozinho aqui, depois eu vou disponibilizar ele para todos ouvirem novamente. Vamos ver aqui. Eu acho que tem que mudar aqui os slides. Você está apresentando, parar a apresentação. Aí eu coloco a apresentação de novo, uma janela. Mentalizar o Divino Mestre, está aqui. Compartilhar. Vamos nessa. Mensagem do Espírito Batuíra, do livro Mais Luz, capítulo 37. Mentalizar o Divino Amigo é caminhar com ele. Sem nos referirmos ao grupo de corações que nos compõem família espiritual, temos igualmente conosco legião de benfeitores espirituais que não nos abandonam. Prossigamos à frente com aquela esperança que jamais esmorece. Nas horas de agonia moral surgem, por outro lado, aqueles irmãos nossos do pretérito que ainda não se afinam com os nossos ideais de renovação, a trazerem sobre nosso caminho o veneno sutil do desânimo, a feição de pessoas inconscientes que lançassem corrosivo num celeiro de pão. Estejamos em guarda, trabalhando, servindo, ajudando, compreendendo, esperando. Embora muitas vezes sentindo-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o Divino Amigo. Ele, o Mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco amparando-nos a experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhe as palavras: tende bom ânimo, eu estou aqui. Muito bem. É isso. Então nós vamos encerrar por aqui. Na próxima a gente continua do slide onde parei. Eu acho que eu fui não fui democrático na hora que eu falei vamos parar por aqui, o que vocês acham, mas não ouvi o retorno de ninguém e já botei a coisa para funcionar. Nada. Não, beleza, João. É bom que já tá próximo começa da ideoplastia, né? E aí já continua e completa o assunto. Então, gratidão pela presença de todos, e eu vou fazer a oração final, né? E aí a gente, se cair a ligação nesse meio tempo, um bom final de semana para todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus,
continuar nessa sintonia, nessa busca que nós estamos tendo de educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, melhorar a nossa concentração. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais nos aplicar nessa reforma interior. E agora buscando nos espiritualizar mais através dos pensamentos voltados a vós, ao vosso Evangelho, voltados ao amor do Cristo, buscando essa paz. A paz que o Mestre Jesus nos disse que nos deixou. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não como vou lá dar o mundo, disse ele. Que Deus nos ampare, nos proteja, nós possamos cada dia mais nos melhorar, buscando esse aprendizado bendito. Que assim seja, graças a Deus. Até mais. Gratidão a todos e até a próxima. Muita paz. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão. Tchau. Tchau. Seu microfone está desligadinho, Francisca. Mas tchau, muita paz, Deus te abençoe a todos nós.